Olá, crianças! Boa noite, tudo bem? Eu estou aqui para dar a aula para vocês da lição 1 da nossa revista dominical, que fala sobre a igreja, o lugar de comunhão. Mas antes da gente começar a nossa aula, nós vamos fazer uma breve oração, pedindo que o Senhor venha estar conosco nessa ilustração. Então, vamos orar. Curva suas cabeças, feche os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento de comunhão e que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, Senhor Deus, que nós possamos entender o que é a igreja e qual a função da igreja na terra, para que possamos entender e nunca nos afastar dessa palavra e desta promessa. Esteja conosco, Senhor, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Então, vocês viram que eu tô com chapéu? Fizemos esse chapéu para que vocês venham fixar a lição, tá? Esse chapéu foi confeccionado, Tem várias crianças aqui em volta do chapéu e a igreja aqui no alto, aqui, ó, simbolizando a nossa lição de hoje, tá? Que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Os textos que estão para serem lidos nessa lição, nós não vamos deixar de ler, não. Porque faz parte, porque a Bíblia diz, que somente a palavra de Deus tem o poder, que a única arma que nós temos de ataque é a palavra de Deus. Então, nós temos que ler a palavra de Deus, e memorizar sempre a palavra do Senhor para que possamos manejar a palavra de Deus, Então, a igreja é um lugar de comunhão. Em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 2 ao 3, diz assim, Em resumo, a lição. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é o versículo-chave da lição. E o que isso quer dizer? Que nós possamos entender a necessidade do nosso irmão muito antes da nossa. Nós, como igreja, nós temos que estar em comunhão uns com os outros, E nós possamos entender a necessidade dos nossos amigos, entender as diferenças dos nossos amigos e possamos estar em comunhão com as nossas diferenças, E que as nossas diferenças venham nos fortalecer, não nunca nos afastar. Tá, e o que é a igreja? Então vamos ler. Peguei um dicionário, da Bíblia, que diz o que é a igreja. A igreja está na tradução do grego, significa eclésia, que nos estados da Grécia significava a reunião dos cidadãos convocados às assembleias legislativas ou para outros fins. Em Atos Apóstolos 19, 32 e 41, os escritores sagrados empregam esta palavra para designar uma comunidade que reconhece o Senhor Jesus Cristo como supremo legislador e que se congregam para adoração religiosa. Tem várias referências bíblicas, Então, a igreja propriamente dita, que nós conhecemos hoje, a constituição da igreja, a realização do culto, A Santa Ceia, o batismo, todos esses ritos religiosos foi fundado com os apóstolos, 12 apóstolos de Cristo, que fundaram a igreja, a primeira igreja em Atos dos Apóstolos, após a ressurreição de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo para ser o nosso consolador, diário, o nosso amigo diário, o Espírito Santo, Então, quando Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo desceu, que houve a pregação, que foi o dia de Pentecostes, que houve a redenção de mais de 3.000 almas se render a Jesus, ali pode-se entender que foi a fundação da igreja. E nós vamos ler alguns versículos que estão na proposta da lição, porque para que possamos fixar o que é a igreja? Por que a igreja tem que ser um lugar de comunhão? Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando nossa multa congregação, como é de costume de alguns, ademoestando uns aos outros e tantos mais, quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Em Eclesiastes 4:9 está escrito assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga
do seu trabalho. Em Gálatas 6:2 está escrito assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Em Gálatas 6:10 está escrito assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, que são os nossos irmãos, os nossos familiares. São aqueles que estão próximos da gente, os domésticos da fé. Em João 13:34 está escrito assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos amei. Ele repete, né? Dessa redundância de mandamento, que nós temos que amar uns aos outros. É um mandamento do Senhor. E aí, o que a igreja tem que ser? A igreja, toda vez que eu lembro igreja, tem até um grupo de estudo que o título do grupo é Salmo 133, porque diz assim, né? O salmista diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em Salmo 133, versículo 1. Então, a igreja é um lugar principalmente, é um lugar de edificação. É um lugar onde nós estamos ali para ser alicerçados na palavra, aprender do Senhor, né? Para que possamos estar sustentados e possamos entender as armaduras de Deus para lutarmos contra esse mundo vil. Então, na igreja, nós estamos nos fortalecendo a cada dia mais, e aos nossos irmãos, um cuidando do outro, para que possamos estar em comunhão e assim agradando a Deus, né? Porque, e lá fora da igreja, dentro da igreja, a gente aprende assim, ó, dentro da igreja, edificação, para fora da igreja, evangelização. Dentro da igreja, nós estamos nos edificando, nos alimentando o nosso espírito. Quer dizer, participando, ouvindo a palavra de Deus, porque a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se eu não ouvir, se eu não consultar a palavra de Deus, a minha fé vai se tornar o quê? Uma fé morta. Uma fé que não é verdadeira. A Bíblia fala isso, né? Então, a fé vem para ouvir. Então, se você não ouve, se você não busca, ou fica perdendo tempo com tantas outras coisas, né? Em séries, em celulares, em coisas que não vai edificar, a sua fé pode ser, é como se fosse uma chama, que ela vai se apagando, se apagando, se apagando. E você não pode. Você tem que alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, né? Então, com a palavra de Deus e com uns aos outros. Nós edificamos uns aos outros, porque a Bíblia, acabei de dizer para vocês, em Salmo 133, que está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu coloquei aqui a pauta, né, dos versículos, porque eu não quero falar de mim mesmo, eu quero falar do que a Bíblia diz, né? Em Salmo 84, versículo 3, você diz assim: até o pardal encontrou a casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhos, até mesmo nos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Tem até uma música assim, quer dizer, Deus se preocupou em estabelecer um lugar para que nós podemos estar em comunhão e adorarmos a Ele, que é digno de toda a honra e toda a glória. Ele se preocupou com isso, né? Voltando um pouco à história, vocês vão entender isso também. Eu estudei isso e eu preciso estudar muito mais, porque no tempo de Adão e Eva, Deus vinha conversar com Adão e Eva, né, no romper da tarde, e aconselhar os seus filhos, né? E aí esses filhos, né, desobedeceram a lei de Deus, né, e foram expulsos, né? E depois disso aconteceu várias coisas. Deus vinha falar com os seus filhos, né, com Abraão, falava com Moisés, né? E aí, quando chegou em Moisés, Deus pediu para que
fosse feita uma arca, que chamasse a Arca da Aliança, e ali seria a presença de Deus naquele lugar, né? Onde seria um símbolo da presença de Deus. Dentro da arca era uma caixa de madeira feita de acácia, madeira de acácia. É a madeira mais difícil de trabalhar. É como se fosse um cipó retorcido, que significa, que representa, né, a natureza nossa humana, né, cheia de nó, né. E aí as pessoas os rapazes que foram, né, incumbidos de fazer essa tarefa, eles tinham que limpar aquela madeira, tirar aqueles nós, substituir por uma madeira, né, plana, né, depois lixar, né, e dentro dessa arca depois revestir essa madeira tão ruim, tão difícil de ser trabalhada, revestir ela de ouro, né? Então essa madeira representa a natureza humana nossa tão falha. Esse ouro representa, né, a presença de Deus na nossa vida, que ela traz mudança na nossa vida, né? E dentro dessa arca Deus pediu para que tivesse 3 coisas, né, que representam o nosso Jesus Cristo, né? Teria que estar a tábua, né, com os 10 mandamentos, que representa a palavra de Deus, né? E teria que estar a vara de Arão, né, que é uma vara que foi cortada da árvore e ela veio florescer, ela ressuscitou, significa a ressurreição de Jesus Cristo, né, que ele ressuscitou para trazer vida, né, que ele estava morto, mas ele ressuscitou, né, e também tinha um maná que descia do céu, que sustentou o povo durante os 40 anos que estava no deserto, né. Então esse pão é Jesus Cristo, que é o pão que é descido do céu, né, que veio para trazer vida e comunhão com nós. Em Timóteo está escrito, né, que nós só temos um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Acho que está em 1 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Se me corrija se eu estiver errado. Mas, então, a presença de Deus estava naquela arca. Depois, Davi sentiu de construir um templo para Deus, né, que é o templo. Mas só que ele estava com as mãos sujas, né? Aí, essa incumbência foi passada para o seu filho Salomão. Porém, Davi, ele preparou todo o material para a construção do templo. E aí, Salomão construiu esse templo, né, para que os povos viessem até lá e consultassem, servissem a Deus naquele templo, né? Depois, com muito tempo, esse templo foi destruído, né? Algumas vezes esse templo foi destruído, até que ele foi destruído definitivamente, né? Depois que Jesus Cristo foi morto, crucificado. Esse templo foi destruído e até hoje nunca mais foi edificado. E depois disso, Jesus falou que em 1 Coríntios capítulo 6, tá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, que diz assim: acaso não sabeis que vosso corpo e o santuário do Espírito Santo que está em vós, a qual tendes parte de Deus, e não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificais a Deus no vosso corpo. Nós também somos templo e morada do Espírito. Sim, nesses tempos difíceis que estamos passando de pandemia, de coronavírus, nós estamos passando momentos difíceis, né? Mas nós não deixamos de cultuar a Deus, assim como nós podemos, né? De buscar a Deus na palavra dele. Porque nós temos que estar em comunhão na igreja, mas nós também não podemos esquecer que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, né? Nós temos que ter comunhão com Deus todos os dias da nossa vida, né? Para que ele venha falar conosco através da sua palavra e que sejamos bênçãos para a nossa família. E quando a gente puder estar em comunhão novamente na igreja, nós estaremos felizes e alegres, estudando, nos edificando uns aos outros, para que possamos nos fortalecer cada dia mais. O salmista diz
no versículo 122, versículo 1, eu gosto muito desse versículo, e diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual é a sua alegria de ir na casa de Deus? Qual é a sua proposta de ir na casa do Senhor? Será que é só para brincar? Será que é só para rever os amigos? Não. É um lugar de comunhão uns com os outros e comunhão com Deus também, né? Nós estamos ali para ser edificados. Então, para dentro, edificação, através da palavra de Deus, alimento espiritual. Para fora, nós temos que evangelizar, né? Temos que ser anzóis para pescar os povos, as almas que estão lá fora, né? Com o quê? Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos exemplos, principalmente. Às vezes, nós não precisamos falar muito para que o Senhor venha se fazer presente na nossa vida através do nosso testemunho, né? Em Salmo 27, 4, está escrito assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Em Mateus 16, 18 diz assim: e também eu te digo que tu és Pedro. Jesus está falando com Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma promessa. E quem é essa pedra? Essa pedra é Jesus, né? E está escrito assim, vou repetir de novo, que esse versículo é muito forte. Ele não está dizendo que, Roberta, você vai prevalecer contra o inferno. Não, ele fala que a igreja dele, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja, né? Então, nós temos que estar em comunhão uns com os outros, fortalecendo uns aos outros. É assim que eu entendo. Que diz assim, em Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo do 10 ao 13, está escrito assim, eu queria que eu leia com vocês, ó. Seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, é Pedro que está falando isso, e que ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra. Pedro está falando. Que é a pedra? Jesus. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posto por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Eu acho muito importante. Fala assim, eu falei para vocês que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. E Jesus está afirmando pela sua palavra, testificando. Ele é a pedra, né? Ele fala assim, ele é a pedra que foi rejeitada. Então, essa lição eu gostaria que vocês nunca mais esquecessem, né? Que a igreja é um lugar de comunhão para estarmos, né? Nós temos que estar alegres, né? Assim como o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Para que possamos estar alegres. Vai chegar esse dia que em breve nós estaremos todos juntos novamente. Mas enquanto isso, estaremos aqui, buscando ao Senhor. Não vamos nos calar, não vamos fraquejar, vamos estar firme buscando ao Senhor, tá? Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Beijinho no seu coração, tá? Um beijo.